Oi, esse é o Conexão. Nas grandes cidades, aumentou o número de pessoas que vendem objetos ou alimentos nas ruas. E essa não é uma sensação. O Brasil hoje tem 13 milhões de desempregados. A desigualdade de renda realmente aumentou. Se entre 1990 e 2015 a pobreza no Brasil caiu 73%, somente em 2017 aumentou mais de 17%. O Brasil é hoje o nono país mais desigual do mundo. Agora, no primeiro trimestre de 2019, a gente atingiu o maior patamar de desigualdade de renda dos últimos 7 anos, segundo um estudo da FGV Social. E hoje a gente quer saber quais medidas são urgentes para frear o crescimento da desigualdade. Vamos conversar sobre isto com o Flávio Carvalhais, que é professor do Departamento de Sociologia da UFRJ, e Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Um assunto, na minha opinião, urgente, né? Assim, a gente precisa tomar medidas para ontem para frear essa questão. Mas eu queria começar entendendo o que aconteceu, Marcelo, para a gente chegar nesse ponto em que a gente teve um período assim extenso de queda da pobreza e de repente não. E agora nós estamos nessa situação em que a desigualdade está crescendo, né? E não para de crescer, né? Exatamente, quer dizer, a gente teve um período extenso de redução de pobreza porque ele veio acompanhado de redução de desigualdade, de crescimento, ou seja, o bolo crescia, mas crescia mais forte na base da distribuição. E muito rapidamente, 2014 para 2016, você já virou isso. As duas coisas melhoravam, a desigualdade caía, a renda crescia e passou a subir muito a desigualdade e a renda cair muito. Foi muito rapidamente, mais do que um aumento de desigualdade, um aumento de desigualdade seguido de uma estagnação e uma reversão muito forte. Então, e ela já vem durando há muito tempo, mesmo se a gente pegar o nosso pico de desigualdade, que foi em 89, que foi também o pico da inflação, etc., ela nunca tinha subido mais de 4 anos consecutivos como subiu agora, e ainda não parou. Pelo que você vai falando, dá uma sensação de que assim, foram vários fatores que nunca podem estar conjuntos, como se eles estivessem acontecendo ao mesmo tempo e tornaram a mudança meio que intensa e rápida. É isso? Exatamente. E um fator ajuda o outro, porque, quer dizer, como a desigualdade aumenta, ele favorece uma certa estagnação, porque os mais pobres consomem mais, uma parte da renda, etc. Então, eu diria que a gente via num ciclo virtuoso e se tornou um ciclo vicioso pelas mesmas razões. Entendo. E aí, quando a gente faz o recorte para a educação, como que a gente percebe, como que a desigualdade ela afeta a educação? Claro. Eu diria, em diálogo com as pesquisas do professor Marcelo, que os movimentos que estão acontecendo na desigualdade e a localização dos pontos da distribuição que estão tendo sua renda mais afetada são pontos importantes para o debate. Por exemplo, a renda dos 10% mais ricos no Brasil, no período avaliado na pesquisa, ela ficou estável, cresceu 3%, segundo eu li no relatório. Eles, então, não sentiram... Sentiram menos, tanto, né? Não sentiram tanto. E os 40% mais pobres, houve uma redução de 20% um baque, na renda deles. Se a gente pensar como isso afeta a estruturação das oportunidades educacionais, a gente, olhando para o passado, nós temos evidências que em outros momentos históricos, nos anos 80, por exemplo, no Brasil, a desigualdade afetava, a desigualdade de renda afetava as oportunidades educacionais, principalmente em como as famílias avaliam o custo de oportunidade de manter os filhos na escola ou não. Então, essas famílias que são mais desprotegidas de renda têm incentivos diferentes para manter os seus filhos na escola ou não. É difícil fazer um julgamento prospectivo, mas se a gente olha para o passado, a gente não pode ficar muito otimista. E mesmo nos anos 2000, a gente viveu um ciclo virtuoso, como o professor Marcelo destacou, os resultados educacionais do Brasil e as oportunidades se distribuíram de forma muito desigual. Então, por exemplo, nós temos um evidente gargalo no ensino médio. Enquanto jovens de famílias de nível socioeconômico mais alto concluem o ensino médio
uma probabilidade mais ou menos de 80%, isso é relativamente constante ao longo do tempo nos dados mais recentes, os jovens de famílias menos privilegiadas concluem ao redor de 40%, quase metade da probabilidade de concluir o ensino médio, e há sinais que isso está piorando de dados que vêm do período virtuoso. Então a partir de lá já começa a ter um declínio, então. Em termos de oportunidades, a gente tem evidências, então, que mesmo em uma situação macroeconômica, estruturalmente positiva, nós já tínhamos evidências não muito boas no nosso sistema educacional. Infelizmente, as direções das pesquisas atuais apontam que a gente tem motivo para ficar muito cauteloso, um pouco pessimista. E aí tem o retorno disso, quer dizer, como ele estava falando, como o professor Flávio estava falando, quer dizer, essa desigualdade de renda afeta a educação, e a educação, por sua vez, vai afetar a desigualdade de renda. Então você entra nessa espiral negativa. É uma via de mão dupla, né? Eu quero trazer mais uma pessoa para essa conversa, a Kátia Maia, que é diretora executiva da organização não governamental e sem fins lucrativos, a Oxfam Brasil. Oi, Kátia, obrigada por participar com a gente também. Oi, obrigada pelo convite. Olá para vocês que estão aí. Eu queria começar te perguntando, quando é que o sinal vermelho apareceu aqui no Brasil? A gente já está falando um pouco historicamente, falamos aqui de 89, quando estava num ciclo positivo, 2000, quando começou a chamar a atenção, né? Quando foi que quando foi que o Brasil começou a acender mesmo assim, levantar uma bandeira vermelha de que havia problemas? Eu acho que esses últimos anos mais recentes, como já foi dito, né, a crise econômica, o desemprego, mas especialmente a redução das políticas sociais de proteção, né, das políticas de proteção social. O que você disse no início dessa nossa conversa sobre a pobreza, ela tá chegando na nossa cara de uma forma muito forte, especialmente nos grandes centros urbanos. O número de pessoas na rua aumentou muito, então você tem várias coisas que te chamam a atenção de que tem alguma coisa errada acontecendo. E o fato de que, além de toda essa instabilidade econômica, nós também passamos por uma instabilidade política que influencia como as coisas funcionam, né? E essa perda, seja a medida do teto dos gastos sociais, a redução de políticas que eram políticas muito direcionadas no tema do racismo, no tema de gênero, porque tem um dado importante da desigualdade no Brasil, o dado das desigualdades, é que não é só uma desigualdade econômica, de renda, de riqueza ou de acesso a alguns serviços, é também uma desigualdade estruturada no racismo e no sexismo. Então, poder enfrentar esses temas, de enfrentar nosso racismo como sociedade e de enfrentar os direitos iguais de gênero, passa a ser uma necessidade urgente. Kátia, então baseada nisso que você está me falando, eu devolvo a pergunta. É um momento de a gente pensar, então, em políticas que pensem e que pesem a questão social, a questão econômica, mas que é um momento em que a gente precisa conversar sobre políticas públicas que façam realmente colocar o dedo na ferida contra o racismo e os problemas de gênero, né? Exatamente. E quando a gente está no meio de uma crise econômica, ou mesmo com uma crise fiscal, a prioridade passa a ser todo o ciclo econômico. Mas, quando você tem milhões de pessoas afetadas, e são justamente aquelas pessoas com menor renda ou sem acesso à renda, e com menor acesso a vários bens e serviços da sociedade, é muito importante que as políticas sociais estejam fortalecidas. Para garantir o quê? Garantir o direito à cidadania de todas e todos no nosso país. Diga. Tem um ponto, quer dizer, o único grupo que não perdeu no meio da recessão, é uma notícia boa, foram as mulheres. Negros e pardos perderam muito, pessoas com baixa educação foram os maiores perdedores, jovens também perderam muito. Está ligado à questão de educação, mas até essa preservação do poder de compra da mulher foi a única desigualdade que eu vi que não aumentou, caiu um pouco, todas as outras... Preservação de compra da mulher. O poder de compra. A mulher, mas a mulher talvez tenha conseguido essa preservação
pela educação dela. É um ciclo que ele prejudica os menos educados, que é o oposto do ciclo anterior. E pegando o ponto da Kátia, eu acho que tem um ponto extremamente importante, porque mesmo quando a gente está focado no ciclo econômico, se você não olha para a desigualdade, o ciclo econômico, mesmo se eu não estou preocupado com a desigualdade, só com o crescimento, ele se torna muito mais arrastado. Uma parte dessa nossa dificuldade de retomar o crescimento, uma parte importante, é porque a desigualdade aumentou. Então, o trabalho de retomada fica muito mais difícil, porque você não tem os mesmos multiplicadores, numa questão de restrição fiscal, que você não está privilegiando os mais pobres. Você, de alguma forma, falta também vigor na economia, independente da pobreza. Flávio, então, baseado nisso que vocês estão me falando, eu estou entendendo que hoje, se a gente não garante a educação dessa mulher ou desse homem, né, desse jovem, da jovem ou do jovem, a gente corre risco de lá na frente a gente não ter, por exemplo, a preservação do poder de compra da mulher, como foi garantido, já que ela tem uma boa escolaridade. É isso? Isso, a escolaridade, a educação é um tema central desse debate todo, porque a educação é o que possibilita a mobilidade, né? Em qualquer país do mundo, é um fator central para as pessoas alcançarem ocupações bem localizadas no mercado de trabalho, que tem benefícios de vários tipos, mais estabilidade no emprego, e etc. Então, e se o acesso a esses níveis de escolarização é muito desigual e tem muitas ineficiências, como a gente tem observado, a gente fica em um panorama de difícil saída. Né? A gente está conversando aqui e eu acho interessante que a gente traga exemplos do que a gente vê no dia a dia. Realmente é isso que a Kátia falou, é isso que eu falei no início do programa, é um monte de gente vendendo nas ruas um número muito maior no transporte público, por exemplo, né? A gente vê muitas pessoas vendendo no transporte público, um número de moradores, de pessoas em situação de rua realmente chama muita atenção. Então, assim, é uma coisa que está todo mundo percebendo e eu acho que esse vídeo que a gente vai mostrar agora foi produzido pela Oxfam Brasil e eles entrevistaram brasileiros nas ruas de São Paulo agora, no mês de março desse ano. E vamos ouvir as opiniões dessas pessoas sobre perguntas relacionadas ao tema da desigualdade. Desigualdade, para mim, chama-se injustiça. Eu não tenho o mesmo acesso, né, às coisas que as classes mais altas teriam. Para mim, pessoas que não têm amor a ninguém. Algo que limita as pessoas. O povo, falando dos pretos, falando judiando o povo. Uma camada da sociedade tem muito e a maioria não tem nada. É quando as pessoas se acham diferente uma das outras. Você não ajudar o próximo, você pisar em outras pessoas. Eu, quando vou arrumar emprego mesmo, que eu vou entregar um currículo, a pessoa fala que não vai aceitar. Afeta o tempo todo, eu pego o metrô, eu venho trabalhar todo dia de manhã. Tem pessoas que não precisam fazer isso. Eu acho que atrapalha no nosso destino final, que é tentar ser feliz, mesmo que seja um pouquinho por dia. Toda vez que eu vejo um tratamento desigual, eu realmente me choco muito. As pessoas te olham menosprezando por você ser negra, por você ser nordestina. Então, acredito que muito nessa situação mesmo. Limita muito. O negro ganha menos, a mulher negra tem menos oportunidade de emprego. Afeta bastante nossas oportunidades e o nosso dia a dia. Não só o negro, mas como eu falei, indígenas, as pessoas que vêm de fora, que buscam uma oportunidade. Na cabeça de quem acolhe o racismo, não de quem joga. Eu acho que não, que tem mulher mais autoridade que os homens, né? Na sociedade, como tem na política, né? O machismo realmente deixa a mulher limitada. Homens ganham mais, eles têm mais chance de crescer. Tem hora até que desanima, mas faz parte, você tem que enfrentar e dar a volta por cima. Nós não queremos privilégios, e sim igualdade, ser tratada como igual, seja no âmbito de trabalho, na rua, o respeito de poder sair com a roupa que a gente quer, de poder se posicionar, de ter a nossa voz, de ser ouvida em primeiro lugar. Aí a gente viu a opinião, eu achei legal a gente ouvir a opinião e assim, como que as informações chegam para cada pessoa, né? E grupos bem distintos, achei muito legal essa produção da Oxfam. E aí eu queria passar agora para essa segunda parte do programa apontando caminhos, né? A gente já viu, já percebemos, está todo mundo percebendo o mesmo problema. Quais são os caminhos na opinião de vocês, quando a gente fala economicamente? Dá muito a impressão de que
com tantos fatores negativos ao mesmo tempo, não se enxerga uma saída muito fácil para a gente poder sair desse redemoinho, né? Quer dizer, porque é um fator que reforça o outro, como a gente vinha falando. A gente tem, de fato, um problema fiscal sério no Brasil, então vai ser muito mais difícil, a gente tem que contar os tostões, mas a prioridade tem que ser com os mais pobres, porque isso ajuda a pobreza e ajuda a economia. Acho que é importante também a gente tem que atacar a produtividade, são fatores econômicos, através de boa educação, tem que ser O Brasil até começou a aumentar a educação há alguns anos, que não vinha fazendo antes, mas a produtividade do trabalhador brasileiro continua baixa. Então, a gente precisa fazer as duas coisas, a gente precisa fazer economia, a melhor economia, mas com melhor distribuição. E eu acho que a educação é um elemento fundamental, não só a educação básica ou a educação superior, mas a educação técnica. Eu acho que esse é o principal caminho para o combate da desigualdade e para o crescimento, para a economia e para o social. E aí, na questão educacional, Flávio, assim, a gente está vendo que já entendi que a gente tem que manter e garantir a oportunidade para mais pessoas, né? Mas existem algumas ações mais específicas que a gente pode já pensar que tem que ser rápidas para serem mantidas e que esse crescimento da desigualdade seja um pouco freado com mais celeridade? Eu vou seguir o raciocínio do professor Marcelo, destacando o foco na educação e na elevação da qualidade da educação, que comparativamente em pesquisas que tentam medir mesmo o desempenho educacional dos alunos, o Brasil também não está muito bem quando nós fazemos essas comparações. Se a gente fosse fazer um panorama do processo educacional do século XX no Brasil, a gente observa que havia uma exclusão do acesso à escola e nós agora nós melhoramos isso, sem dúvida, tardiamente. Né? O ensino foi universalizado só nos anos 90 no Brasil. Mas agora nós temos o desafio interno às escolas, né? Então nós ainda convivemos com muita retenção de alunos, os alunos chegam a níveis avançados com defasagem de aprendizado e com idades não adequadas, né? Quanto mais velho está o aluno, mais difícil mantê-lo na escola, que ele vai ter outros interesses, né, de entrada no mercado de trabalho, formação. Então são ações que melhorem, que visem a qualidade, né? A elevação da qualidade da educação. E também a qualidade do aprendizado propriamente dito, né? E Kátia, na sua opinião, assim, quais ações a gente precisa tomar assim para ontem, para conseguir já, ainda nesse ano, conseguir dar um jeito de frear esse crescimento da desigualdade? Bom, eu vou concordar com Marcelo e Flávio sobre o tema da educação, porque tanto educação como saúde são fundamentais para a sociedade. E numa pesquisa que a gente fez com o Datafolha, uma pesquisa de opinião, a maioria da população brasileira acha que educação e saúde são prioridades, então a população percebe essa necessidade. Isso significa o quê? Ter recursos públicos para investir adequadamente em educação e saúde, mas investir com qualidade, investir com transparência e com controle social. Além disso, a gente precisa fazer controle fiscal, é verdade, mas a gente tem um potencial de reformulação no nosso sistema tributário para ter um sistema mais justo, que é muito grande. Nós somos um país com muita injustiça no nosso sistema tributário. Quem ganha menos paga mais imposto proporcionalmente no nosso país. E isso é algo possível de ser revisto e ser mudado ainda esse ano. Então, uma reforma tributária que realmente priorize um sistema justo, ela é urgente também. E dentro disso eu colocaria o tema da tributação de renda e de riqueza adequadamente. O que você percebe, Kátia, nos movimentos aí do atual governo? É possível, você acredita, você tem uma boa perspectiva de que aconteçam essas mudanças que você propõe quando você fala sobre essa reforma tributária, por exemplo? Olha, infelizmente, a gente tem muitas preocupações com o que está sendo discutido ou a agenda que está sendo levada pelo novo governo, para começar com a educação. Ou seja, tudo isso que nós falamos e que foi dito aqui agora é de educação.
é exatamente na contramão do que vem sendo feito pelo novo governo, reduzindo investimentos em educação, né? E uma reforma tributária é muito importante que a gente priorize esse ajuste. O brasileiro fala muito que o Brasil é um país de muitos impostos, que a gente paga muito imposto no Brasil. A gente precisa mudar esse discurso, porque os países desenvolvidos têm uma taxação maior do que a nossa. Os impostos são importantes para a gente construir uma sociedade solidária, para a gente garantir acesso a bens e serviços daquelas pessoas que não têm porque estão em condição de pobreza. Então, que a reforma tributária ela realmente tenha como motor uma justiça, esse senso, ela é importante. E aí só a pressão da sociedade para fazer com que governo e Congresso escutem e priorizem essa abordagem. Marcelo, você vê uma boa perspectiva, vê as pessoas, as nossas autoridades pensando nesses caminhos possíveis? Sim e não, né? Eu acho que de alguma forma, eu acho que você fazer uma boa reforma da Previdência, você passa por uma questão de equidade também. Quer dizer, eu acho que, no fundo, não é simplesmente investir no social, é investir com mais eficiência no social e, de alguma forma, fazer com que o social impacte o econômico. Eu acho que essas discussões estão meio apartadas. O Brasil sempre foi um país que privilegiou muito o econômico, o social ficava em segundo lugar. Em 80, a população brasileira tinha 3 anos de estudo, depois a gente passou a ser só social e o nosso econômico não avançou. A gente tem que conciliar os dois lados da moeda. E, Flávio, você acredita que talvez a gente consiga... Porque a reforma da Previdência está sendo super discutida e uma das críticas é justamente essa, né? Que os mais pobres sofreriam muito da forma como ela seria aprovada hoje. Você entende que essa discussão ela pode dar passos para que essas pessoas mais pobres não sejam tão prejudicadas? Acho que sim. Eu não tenho muito conhecimento de como está... do grau de intensidade que... As discussões têm. As discussões estão indo, porque elas também estão ainda sendo formatadas, né? Mas a equidade na distribuição desse recurso, sem dúvida, é algo para a gente se pensar, porque a desigualdade é muito afetada por ela, né? E você vê uma preocupação com isso, Marcelo, de garantir esse social? Isso é uma coisa que me preocupa. Eu acho que a gente tende a ser monofásico, ou pensa só na economia, ou pensa só no social, e o Brasil tem problemas econômicos e sociais muito graves e um ajuda o outro. Quer dizer, você tentar fazer você tem que redirecionar a atuação do Estado através de tributação não só mais progressiva, mais favorável aos mais pobres, mas mais eficiente também. Então, eu acho que o Brasil, o único lado positivo é que a gente tem tanta ineficiência que tem um espaço para a gente melhorar em todas as dimensões. Agora, eu acho que a gente tende a escolher ou um lado ou um outro lado. Eu acho que a gente tem que fazer uma opção por um caminho do meio. E, Kátia, a gente está chegando já ao final. Você falou sobre essa reforma tributária e agora a gente acabou entrando na reforma da Previdência. A sua opinião, o que você percebe? A gente pode chegar nesse caminho do meio, né? Que a gente pense nos bons aspectos sociais e também econômicos? Eu concordo com o Marcelo, eu acho que isso é muito importante, quer dizer, as duas coisas devem caminhar juntas. E o mesmo deve acontecer quando a gente está pensando nas medidas para enfrentar a crise fiscal. Em geral, as medidas para enfrentar a crise fiscal, elas priorizam o lado econômico, então é muito importante que o lado social seja considerado. E creio que a melhor forma da gente conseguir esse caminho do meio é realmente buscar um maior equilíbrio, um balanceamento aí das influências dos diferentes setores sobre as discussões políticas que a gente tem hoje, né? Nós temos um Congresso Nacional que, infelizmente, ele não é um retrato do que é a sociedade brasileira. Ele é um retrato dos poderes econômicos da sociedade brasileira. Mas ele não tem uma metade de negros ou de mulheres, que são mais de 50% da população. Então, eu acho que o jogo político dos diferentes interesses, ele está muito desbalanceado. Então, o governo que tem compromisso em construir um país mais justo, solidário e desenvolvido, ele precisa realmente encontrar as formas de dar espaço para equilibrar um pouco mais esses diferentes interesses. Tá ótimo, Kátia. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada.
Grande abraço. A vocês também quero agradecer. Muito obrigada. Marcelo de volta, né? Segunda oportunidade. Muito obrigada, Marcelo, por ter vindo. Primeira vez, muito obrigada também. Volte sempre, viu, Flávio? Essa sua pesquisa sobre a análise da escola, eu quero que você volte aqui para a gente conversar sobre, viu? Por favor. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.